O Poeta das Sombras, Profecias de um Mundo Enigmático. Era uma época distante, em tempos onde os profetas eram os faróis de sabedoria da humanidade. Eles traziam a luz da compreensão e o dom da previsão, iluminando os caminhos incertos do futuro. Sob sua orientação, a humanidade florescia, e o bem prevalecia sobre o mal. Mas, como todas as eras de ouro, essa também estava fadada a desvanecer. À medida que o tempo passava, os profetas começaram a desaparecer misteriosamente. Suas vozes silenciaram, suas visões se tornaram nebulosas e a humanidade começou a temer o presente e o futuro. O mundo estava mergulhando nas trevas, e somente um ser enigmático permanecia, um poeta das sombras que profetizava em versos obscuramente belos. Ninguém conhecia o nome desse ser, e sua identidade permanecia envolta em mistério. Era conhecido apenas como o Poeta das Sombras. Seus versos eram como um farol fraco, uma luz tênue na escuridão crescente. As pessoas se voltavam para ele em busca de orientação, esperando encontrar respostas em suas palavras enigmáticas. O Poeta das Sombras vivia nas profundezas de uma floresta densa e sombria, onde o tempo parecia ter parado. As árvores retorcidas e a vegetação exuberante escondiam sua morada, tornando-a inacessível para os não iniciados. Aqueles que ousaram aventurar-se na floresta em busca do poeta muitas vezes se perderam para sempre, vagando sem rumo nas sombras eternas. Seu refúgio era uma caverna escura, iluminada apenas por tochas de luz fraca que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Lá, ele escrevia suas profecias em pergaminhos antigos usando tinta negra como a noite. As palavras fluíam de sua mente como se fossem sussurros do destino, e ele as registrava com uma caligrafia delicada e elegante. A fama do Poeta das Sombras se espalhou rapidamente, e as pessoas vinham de todas as partes em busca de suas visões do futuro. Eles traziam oferendas de ouro, incenso e joias preciosas, na esperança de ganhar sua benevolência. Mas o Poeta das Sombras não era movido pelo desejo de riquezas materiais. Ele tinha uma missão mais profunda, uma responsabilidade que pesava sobre seus ombros. À medida que a escuridão se aprofundava no mundo, o Poeta das Sombras dedicava-se cada vez mais a decifrar os enigmas do destino. Suas poesias se tornavam cada vez mais obscuras e intrincadas, como se estivesse buscando desvendar segredos que desafiavam a própria compreensão humana. Uma de suas profecias mais famosas dizia: "Na escuridão da noite sem estrelas, o futuro se esconde em sombras profundas. Mas aqueles que buscam a verdade encontrarão a luz nos versos enigmáticos." Muitos tentaram decifrar suas palavras, mas poucos conseguiram realmente entender o que ele estava tentando transmitir. As interpretações variavam amplamente, e muitas vezes eram contraditórias. Alguns acreditavam que o poeta estava alertando sobre uma ameaça iminente, enquanto outros viam suas palavras como um convite à busca da sabedoria interior. À medida que o tempo passava, a humanidade dependia cada vez mais das profecias do Poeta das Sombras para guiar seus passos incertos. As trevas se aprofundavam, e o medo se espalhava como uma praga. As pessoas viviam com o coração apertado, sem saber o que o futuro lhes reservava. Entretanto, o Poeta das Sombras estava ciente de que sua missão não era apenas prever o futuro, mas também restaurar a esperança e a coragem no coração das pessoas. Ele via a humanidade como um barco à deriva em um mar tempestuoso, e ele era o farol que os guiaria através das tormentas. Uma noite, enquanto contemplava as estrelas fracas que brilhavam no céu noturno, o poeta teve uma visão. Ele viu um grupo de pessoas corajosas, conhecidas como os Buscadores da Luz, que se aventuravam nas profundezas da floresta em busca de respostas. Eles eram liderados por uma jovem destemida chamada Elisia, cujos olhos irradiavam uma luz interior incomum. Determinado a ajudar os Buscadores da Luz,
o poeta das sombras começou a escrever uma série de poesias que continham pistas e orientações codificadas. Essas poesias revelariam o caminho para uma jornada perigosa em busca de um artefato antigo, conhecido como o Cristal da Verdade. Acreditava-se que este cristal tinha o poder de dissipar as trevas que haviam engolido o mundo. Uma das poesias dizia: em busca da verdade, a luz deve guiar. Nas sombras da floresta, o caminho se abrirá. 3 desafios aguardam, coragem é o que precisam. O cristal da verdade, nas mãos certas, brilhará. Os buscadores da luz aceitaram o desafio e partiram em sua jornada. Elisia liderava o grupo com confiança, enquanto outros membros traziam habilidades únicas, desde a magia até a destreza nas artes arcanas. Eles enfrentaram obstáculos mortais, incluindo criaturas sombrias e armadilhas misteriosas, mas cada desafio os aproximava mais do seu objetivo. Enquanto os buscadores da luz se aventuravam pela floresta, o poeta das sombras continuava a escrever profecias, revelando informações cruciais sobre o caminho à frente. Suas poesias eram como um guia espiritual, uma bússola que apontava na direção certa. Em uma noite escura e tempestuosa, os buscadores da luz finalmente alcançaram o local indicado pelas profecias. Lá, encontraram uma caverna oculta, cuja entrada estava protegida por uma aura de escuridão. Usando sua magia e habilidades combinadas, eles conseguiram dissipar a escuridão e entrar na caverna. No interior, eles encontraram o Cristal da Verdade, uma joia radiante que brilhava com uma luz celestial. Elisia estendeu a mão e tocou o cristal, sentindo uma onda de calor e energia fluindo por todo o seu corpo. Ela sabia que havia cumprido sua missão, e que o cristal tinha o poder de iluminar o mundo mais uma vez. Com o Cristal da Verdade em sua posse, os buscadores da luz retornaram à morada do Poeta das Sombras. Lá, ele os esperava, seu rosto oculto pelas sombras, mas seus olhos brilhando com gratidão. Ele sabia que sua profecia se cumprirá, e a esperança estava sendo restaurada. O Poeta das Sombras disse a Elisia e aos buscadores da luz: com o Cristal da Verdade em suas mãos, a escuridão será dissipada, como a noite cede ao dia. A humanidade pode renascer, em sabedoria e amor. E o futuro será moldado por aqueles que buscam a verdade. Elisia ergueu o cristal, e sua luz intensa iluminou a caverna, fazendo com que as sombras recuassem. A notícia da descoberta do Cristal da Verdade se espalhou rapidamente, e as pessoas começaram a se reunir na morada do Poeta das Sombras, ansiosas por testemunhar o renascimento da esperança. Enquanto o Poeta das Sombras recitava suas poesias, o Cristal da Verdade irradiava sua luz, iluminando não apenas a caverna, mas todo o mundo. As trevas que haviam engolido a humanidade começaram a se dissipar, e as sombras se retiraram. Com o passar do tempo, os profetas começaram a ressurgir, seus dons restaurados pela luz do Cristal da Verdade. A humanidade, mais uma vez guiada pela sabedoria dos profetas, floresceu em um mundo onde o bem prevalecia sobre o mal. O Poeta das Sombras, satisfeito por ter cumprido sua missão, desapareceu nas sombras, deixando para trás apenas suas poesias enigmáticas como lembrança de sua existência. Ele se tornou uma lenda, uma figura misteriosa que iluminou o caminho da humanidade em tempos de escuridão. E assim, a humanidade aprendeu que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da verdade e da esperança nunca se apaga completamente. E que, quando as sombras ameaçam engolir o mundo, os corações corajosos podem encontrar o caminho para a luz, guiados pelas palavras do Poeta das Sombras e pelo brilho eterno do Cristal da Verdade. Edmilson Alves Pinto. Poeta das Sombras. Abdullah.